Essa é a nossa programação de hoje. A gente vai Uhum. falar um pouquinho, vai compartilhar alguns dados sobre a ansiedade, né, alguns dados estatísticos. Vamos falar um pouquinho sobre a definição, entender o que é, né, saber como você pode identificar se algo está fora do normal e o que que pode causar o transtorno de ansiedade, o que a Bíblia nos ensina sobre ansiedade. Tem mais alguém entrando aqui. E dicas, vamos ter algumas dicas para controlar a ansiedade e uma sessão de perguntas, deverzinho de casa, né, porque a gente aprende, a gente recebe a informação e depois a gente parte para a ação. Informação sem ação não tem transformação, certo? Então, para a gente conseguir transformação, vamos ter informação e vamos ter ação. E pedidos de orações, tá bom? Então, eu gostaria de falar um pouquinho de alguns dados, de fato, sobre a ansiedade. A ansiedade é uma emoção humana, é natural, é normal, todo mundo tem ansiedade, todo mundo sente preocupação, medo, tensão ou apreensão sobre o futuro, sobre o que está por vir, sobre o que vai acontecer, né. Todas as pessoas experimentam isso em maior ou menor nível, né. E embora não seja um sentimento agradável, é desagradável, geralmente é passageiro, geralmente passa rápido, né. Às vezes a gente fica ali: "Ah, vou viajar", ou tem um evento, né, a gente fica ansioso por aquele momento, mas depois que passa, passou, respirou, acabou, né. Só que quando esse sentimento ele é extremo e persistente, né, ao longo do tempo, ao longo dos anos ou por muitos meses, isso pode ser debilitante. E aí é o que a gente chama de distúrbio, transtorno de ansiedade. Tem alguém que não está ouvindo. Tá todo mundo ouvindo? Tem uma pessoa que disse que não está conseguindo ouvir. Eu acho que agora ela Paty, conseguiu conectar de novo. tá ouvindo? Tá ouvindo, Paty? Tá, ok. Acho que agora ela está ouvindo. Então, quando esse sentimento, né, ele é extremo e persiste por muito tempo, vira um distúrbio, vira um transtorno, né. Aí a palavra todo mundo já conhece, que transtorno é aquilo que incomoda, né, tá incomodando, não tá normal. Os sintomas desse transtorno e distúrbio incluem pânico, medo, né, aumento da frequência cardíaca, o coração fica né, a respiração ofegante, a dificuldade para dormir, insônia, náuseas, tonturas, pode variar, né, pode ter vários tipos de sintomas, tem pessoas que sentem dores no estômago, dor de barriga, dor de cabeça, né, e estima-se que 4% da população mundial sofra de transtorno de ansiedade, né, não é uma coisa incomum em torno do mundo. Isso se torna a ansiedade com a depressão um dos transtornos de saúde mentais mais comuns, né, então sempre houve, né, de alguém que pode ter. Esse aqui é um dado, uma estatística, um gráfico, né, que mostra de outubro desde setembro de 2020 até outubro de 2023, né, e diz que esse gráfico mostra que cerca de 32,7% das mulheres nos Estados Unidos e 24,4% dos homens reportaram sintomas de ansiedade. A pesquisa foi feita com adultos, né, pessoas maiores de 18 anos. Aí a gente vê que em 2019 era um nível, 2020, na época da pandemia, aumentou, depois veio abaixando de novo, e 2023, esse é o dado, né? As mulheres têm a tendência de ficarem mais ansiosas do que os homens. Cerca de 6,2% da população nos Estados Unidos sofre de algum transtorno de ansiedade.
7,7% das mulheres sofrem com transtorno de ansiedade, comparado com 4,6% dos homens. A ciência ainda não conseguiu comprovar o porquê. Há algumas pesquisas que apontam que é porque o homem naturalmente produz mais serotonina do que a mulher. A serotonina é o neurotransmissor do humor, né, o que chama do hormônio do humor. A estimativa, né, das pesquisas é que 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens podem sofrer de depressão grave em suas vidas. Por isso é importante a gente estar informado, né, como é que funciona, como é quais são os sintomas, porque a gente não vai estar dentro dessa porcentagem, vamos estar fora. Outro dado interessante sobre o Brasil, que, segundo o último mapeamento global feito pela OMS, o Brasil foi apontado como o país que possui a população com maior prevalência a transtornos de ansiedade no mundo. Nosso país é um país estressado, ansioso. Brasil em primeiro, França em segundo, Estados Unidos em terceiro, né? Os transtornos de ansiedade afetaram mais de 301 milhões de pessoas em 2019. As mulheres são mais afetadas do que os homens. Os sintomas podem começar durante a infância ou adolescência. Você que é mãe, tia, avó, professora, é importante prestar atenção nos sintomas das suas crianças. Fiquem atentas, porque os sintomas eles começam a demonstrar desde a infância. Existem tratamentos eficazes para os transtornos de ansiedade, mas, infelizmente, apenas 1 em 4 pessoas buscam esse tratamento. Por quê? Às vezes, quais são as barreiras, né? Às vezes, a falta de consciência de que isso é uma condição de saúde e que é tratável. Às vezes, a falta de investimento em serviços de saúde mental, falta de prestadores de cuidados de saúde qualificado. Por isso que muitas universidades, principalmente cristãs, estão treinando pessoas, coach, terapeuta, que não têm formação em psicologia ou psiquiatria, mas estão recebendo treinamento direto, né, dados por psicólogo, dados por psiquiatras, porque existe essa demanda grande, né, de saúde mental e a gente precisa de pessoas treinadas para ajudar. Essa é uma das causas que as pessoas não procuram e, às vezes o estigma social, né? A Gabi vai falar um pouquinho sobre a definição da ansiedade. Vamos lá, vamos lá. Ok? Todo mundo me ouvindo aí? Tá ok, Rô? Tá ok. Bem, gente, como a gente está aqui, o tempo está correndo, né? Eu vou ler, mas eu vou, no finalzinho de cada tópico aqui, eu vou dar uma resumidinha. O fundamento da ansiedade, na verdade, essa palavra ansiedade, original dela, significa angústia, perturbação. Então, a gente já entende que não é algo assim tão simples. Ok? O fundamento. A ansiedade ela é um sentimento, uma emoção normal que representa um sinal de alarme. É uma reação a algum tipo de ameaça ou estresse psicológico. Vai ouvindo isso, vai tentando aonde isso se encaixa de alguma forma na sua vida, já que a ansiedade ela é tratada como algo normal, tá? Ela tem a sua raiz no medo. Ela não é o medo. Medo é uma coisa, ansiedade é outra. A raiz da ansiedade é que está ligada ao medo e desempenha um importante papel na nossa sobrevivência. Quando a pessoa se vê perante uma situação de perigo, a ansiedade desencadeia uma resposta de luta ou fuga. Ela é considerada normal nas atividades desafiadoras da nossa vida. Então, partindo do princípio de que a ansiedade ela é normal,
ela é natural, é um mecanismo que nós temos no nosso organismo, ok? Vou dar aqui exemplo. Um frio na barriga quando você vai fazer uma prova. Você fica ansiosa. Alguém aqui já fez prova, quem faz um curso, uma faculdade, alguma coisa, você fica naquela ansiedade normal de você se dar bem, você estudou, você fez a sua parte, então você fica ali, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que vou conseguir? A ansiedade normal. Outro exemplo, o primeiro encontro com alguém, principalmente as pessoas solteiras, a gente quando era solteira, né? Eu tô 24 anos de casada, mas eu me lembro muito bem. O primeiro encontro com meu marido, a ansiedade que toma conta da gente, aquela coisa gostosa de você sentir. Uma ansiedade boa, normal, nervosismo. Às vezes, uma coisa que você quer muito contar para alguém, você fica ansiosa para encontrar com aquela pessoa, já para contar logo uma novidade. Isso a gente está falando de algo normal e algo aceitável na nossa vida. Isso é orgânico, já nasce com a gente. A ansiedade saudável é somente uma expectativa, considerada até certo ponto uma reação natural do ser humano, acabei de falar isso, útil para se adaptar e reagir perante situações de medo ou expectativa. Ou ela vai na parte do medo, que é o medo de você fazer alguma coisa e aquilo ali está te tomando, ou você vai numa expectativa de que você vai conseguir, de que vai dar tudo certo. A ansiedade normal, ela fica por entre esses dois lugares. Aí a gente agora vai passar para, se eu falei sobre a definição de ansiedade, a gente vai para como identificar o nível de ansiedade anormal. Quando é que a ansiedade vai sair do normal? A ansiedade se torna patológica. O que é patológica? Uma doença. Quando é que ela vira uma doença? Quando ela atinge um valor extremo, saindo assim do que se considera normal, com caráter sistemático e generalizado, em que começa a interferir com o funcionamento saudável do nosso cotidiano na vida do indivíduo. Quando sai do normal, alguma coisa está errada. Fico muito nervosa quando vou fazer alguma coisa. Fico com um pânico, com uma tremedeira. Começam a vir sintomas de que, se fosse uma ansiedade apenas de uma expectativa, você está detectando ali que foge do que você consideraria normal. Não só você. Se você for para um especialista, a pessoa vai perceber isso também. Segundo alguns especialistas, a ansiedade não tem cura, mas ela é possível de ser controlada. Ela surge de uma inquietação e preocupação desproporcional a uma situação ou ameaça, começando com intensidade e durações consideráveis, trazendo, então, sofrimento e prejuízos de ordem funcional, organizacional e social. Começa, então, a afetar as nossas atividades, que a gente considerava normal, as atividades do dia a dia, uma coisa que você estava talvez acostumada a fazer, mas agora, a partir daquele momento, você começa a sentir sintomas físicos, mentais e emocionais em relação a alguma coisa. Ok? A ansiedade, então, passa a ser doença quando começa a prejudicar o dia a dia, causando transtornos físicos e emocionais, interferindo na qualidade de vida do indivíduo que não tem mais o próprio controle. Uau! Aí aqui a Rô fez lindamente esse quadrinho aqui para a gente, se afetar o dia a dia da pessoa com sintomas como nervosismo, agitação, tensões exageradas, sensação de perigo iminente, pânico, destruição, aumento dos batimentos cardíacos, hiperventilação, tremores, dificuldade de se concentrar, ficar ruminando um pensamento sobre uma atual preocupação, insônia, problemas gastrointestinais, suor, fraqueza, cansaço extremo, dificuldade de controlar
Preocupação, é isso? Preocupações, tá. Então, você vai prestar atenção se você está vivendo alguma desses sintomas. Se algum desses sintomas aqui, mais de um, tá, gente? Porque uma coisa é você, ai, fiquei tão nervosa, meu Deus, ia passar por aquilo ali, ai, fiquei tão nervosa, ai, tô ansiosa. Ok, você vai identificar se isso é uma coisa normal. Agora, você está passando por uma situação, seja ela qual for, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu casamento, com um filho, com uma mãe, um pai, com um chefe, um patrão, é uma situação que vem para você e aquilo ali desperta e abre um gatilho, ativa um gatilho dentro do seu consciente, dentro da sua emoção. Você sente aquilo. Só um detalhe, a ansiedade não é algo como, vou dar um exemplo aqui, um belo dia você olha assim, nossa, saiu uma verruga aqui, uma verruga, vou marcar uma dermatologista para tirar. Não é assim, a ansiedade ela não vai aparecer aqui e brotar, ela é dentro de nós, você sente, porque ela é um sentimento. Então, talvez algum dia você desperte sentindo algo que você olha e fala, eu nunca senti isso, isso é anormal. Então, você percebeu que alguma coisa está desconecta dentro de você, ok? Então, esses sintomas vêm. Vou dar um exemplo. Surge um gatilho, tá? Você vive uma situação, uma cena, alguém fala alguma coisa para você, você vai num lugar que te traz ao seu inconsciente algo que você não... Ai, meu Deus, eu não queria passar por isso. Você começa a sentir náusea, você começa a sentir um bolo no estômago, você começa a se tremer toda, você começa a suar. Quando você vê, você está pingando de suor. Isso é anormal. Então, já virou patológico, ok? O psicanalista, ele trabalha com a terapia. Então, na terapia, nós temos ferramentas, a gente tem N circunstâncias e situações onde a gente vai tratar o emocional. Agora, quando a pessoa está olha, abre um parênteses, ok? Num surto, seria chamado de um SOS, uma emergência. Então, aquela pessoa vai precisar passar por um psicólogo, porque somente o psicólogo encaminha para o psiquiatra, e o psiquiatra é que vai tratar com medicação, ok? Vamos, então, para buscando ajuda. Vamos lá? Ok. Transtorno de ansiedade não é frescura, gente, isso é verdade, eu tinha colocado isso aqui, ó. Ansiedade patológica não é frescura. Não é bobeira, não é palhaçada, não é. Às vezes alguém pode chegar e falar para você. Por isso que os profissionais existem. A gente estuda, a gente gasta um tempo estudando aquilo ali para poder falar com propriedade sobre aquela situação. No caso aqui, o assunto ansiedade. Porque às vezes a pessoa acha que a minha terapia é conversar com a minha melhor amiga. Desculpa, não é. É muito bom a gente conversar com os amigos, óbvio. Todos nós temos amigos, gente. Eu tenho várias também maravilhosas. Mas o profissional, ele vai detectar, às vezes, na sua fala, às vezes no seu comportamento, às vezes no seu jeito de chegar até a situação ali, até a cena, a gente tem percepções que apenas um amigo não vai perceber isso. Eu já ouvi gente falando que, porque minha mãe falou que isso é uma bobagem. Não é. Quando a pessoa realmente ela está com um problema sério. Então, ansiedade patológica, ok? Não é frescura, bobeira, palhaçada, não é. Ela é grave e é séria. Quem pode dar o diagnóstico certo? O psicanalista, o psicólogo e o psiquiatra. É tão complexo tudo isso porque engloba cada indivíduo dentro do seu passado, criação, aonde essa pessoa foi criada, qual foi o ambiente que ela viveu, o lugar onde ela nasceu, o lar onde ela nasceu, se ela cresceu com pai, mãe, se ela cresceu com algum cuidador, qual foi o passado dessa pessoa que começa a trazer um tipo de transtorno patológico,
é muito importante. Precisa haver um histórico da vida da pessoa, aonde ela cresceu, se ela vivenciou algum tipo de trauma, quais foram as vivências dela na infância. Tudo isso está muito, muito ligado com o que está acontecendo. Às vezes, um fator que você vai trazer para a sua vida agora, na fase adulta, é algo que estava no seu inconsciente, de que você sofreu lá quando você era criança. E só um profissional vai conseguir detectar isso. Por esses tantos fatores, é muito complexo o diagnóstico da ansiedade, a não ser quando existem fatos explícitos, como a morte de alguém importante, acidentes graves, um abuso, violências. Então, o que eu quis dizer aqui? Que é tão importante você estudar o passado dessa pessoa, a história dela, desde quando ela foi gerada no ventre da mãe dela, tem todo o histórico, do que quando acontecem fatos explícitos. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e se quebrou todo, ficou morando no hospital 2, 3 meses, teve que voltar a uma terapia. A pessoa, aquilo é um trauma na vida dela, então ela precisa de uma ajuda, porque aconteceu aquilo agora, nesse momento, tá? Existem causas mais comuns que não são episódios isolados, e sim um conjunto de vários fatores. Exemplo, fatores genéticos. Tem gente que o avô tinha transtorno de ansiedade, tinha algum tipo de transtorno, se tratava disso, aí o pai ou a mãe nasceu com esse tipo de transtorno, o filho vai desenvolver. Então, existe sim a possibilidade dos fatores genéticos. Um ambiente que a pessoa vive. Às vezes você mora num lugar, numa casa, onde o seu pai, ou sua mãe, seu marido, sua tia é uma pessoa tóxica. E aquele ambiente que você vive vai agravar todos os sintomas que você estiver tendo ali naquele momento, ok? Crenças. A gente, às vezes, vem carregando da nossa vida crenças de coisas que vão despertar gatilhos. Eu vou dar um exemplo aqui simples. Às vezes, a mãe foi mordida por um cachorro, tá? Aí aí tem um filho, cria a criança. Quando vê um cachorro, ele diz: pelo amor de Deus, não mexe, chega perto desse cachorro, o cachorro morde. Isso é uma crença que aconteceu com a pessoa, ela está transmitindo isso para o filho, a criança jamais vai chegar perto do cachorro, porque na cabecinha dele o cachorro morde. Aquilo aconteceu com a pessoa e ela transmite isso que aconteceu nela para o filho. Então, o filho vai crescer ansioso, com aquela ansiedade quando chega perto daquele animal, ok? Alterações hormonais. Nós, mulheres, todas nós, gente, vamos passar por isso. Mais para frente a gente pode falar um pouquinho sobre essa parte, mas isso é muito importante. Se os hormônios estão desregulados, obviamente, o nosso emocional também vai estar desregulado. Pensamentos. Quanto mais eu alimento os pensamentos, mais vai gerar ansiedade. Seja a ansiedade normal, você pode estar alimentando normalmente, mas se o teu pensamento está acelerado, fora de controle, ele vai fazer com que você fique cada vez mais ansiosa. O ambiente que vivemos, falei sobre isso, é determinante, tanto para a causa quanto para o tratamento. Você pode viver num ambiente tóxico e ele vai continuar causando aquela ansiedade, quanto se você sair desse ambiente tóxico, você já está se tratando para melhorar, ok? Nossos pensamentos alimentam um ciclo para aumentar ou diminuir a ansiedade. Quando o pensamento está acelerado, você é uma pessoa que pensa demais, mas não acaba nem executando tudo que você pensa, tudo que você gostaria. Então, o que acontece com isso? Ele vai alimentar para aumentar a ansiedade, ou se você paralisar aqueles pensamentos, que a maioria das vezes desnecessários até, você vai conseguir baixar esses sintomas ansiosos, ok? Geralmente, esses pensamentos são ilusórios e irreais, criando assim em nossas mentes um cenário imaginário
que provavelmente jamais se concretizarão. A pessoa ansiosa sofre antes da hora, sofre muitas vezes por antecipação. Por isso, a importância de organizar os pensamentos. É isso aí, lindamente a Rosângela colocou aqui, ó, o pensamento e o ciclo da ansiedade. Nossos pensamentos alimentam o ciclo da ansiedade, contribuindo para aumentá-la ou diminuí-la. Prestem atenção nesse gráfico, gente, eu trabalho ele muito nos meus clientes, das minhas clientes que eu atendo. O que você pensa, você sente dentro de você, o que você sente, você vai reproduzir como forma de comportamento. Você pensa, fulana, vou dar um exemplo, tá? Você passou na rua, aí a coleguinha lá a coleguinha tinha te chamado para um aniversário, tá? Vou dar um exemplo. A colega chamou você para um aniversário, você não pôde ir, você chegou tarde do trabalho, você estava cansada, você ficou menstruada e teve que ir correndo para ir comprar as suas coisas. Enfim, a colega, ela não gosta de mim, ela está com problema comigo, ela não quis ir na minha festa, ela não quis ir no meu aniversário, já começa a colocar um pensamento na cabeça. Nem sabe o que aconteceu com a outra pessoa, tá? Bota o pensamento, começa a sentir aquilo ali. Ela realmente, porque ela virou a cara para mim naquele dia, só porque eu não convidei ela para ir na minha festa, então também agora não vou chamar mais, a gente começa a criar um pensamento irreal. É uma coisa que faz um cenário na nossa mente. Quando a gente vê também, não vou convidar ela mais. Nunca mais vou chamar ela, aí não quero mais nem saber dela, porque aquela ali é uma nojenta, ela não está nem aí para mim. Ai, olha, eu também já estou... A gente quer ser amiga, mas a pessoa não está nem aí para a gente. Olha o que aconteceu. Às vezes não é nada disso. Estou falando de coisas normais, ok? Às vezes não é nada disso. Mas a gente cria esse cenário imaginário nos nossos pensamentos. Então, isso vai gerar uma ansiedade desnecessária. Vamos para o próximo erro? O que pode causar ansiedade? Quais são os gatilhos de ansiedade mais comuns entre as mulheres? Sou eu mesmo? Uhum. Né? Isso eu já tinha falado, Rô? Você falou, você citou algumas coisas, eu vou comentar um pouquinho mais a fundo aqui. Então vai você. Vou tomar uma água. Tá bom. Então, a Gabi já falou um pouquinho, né? A sensação de perda de perda do controle diante de um problema, né? Por que é importante a gente conhecer as causas, né, da ansiedade? Porque a informação, ela vai desmistificar como a ansiedade funciona. Às vezes você sente, né? Aqui vem aquele turbilhão de emoções dentro de você e você, né, se sente sufocado, falta de ar, ou respiração ofegante, não sei o que fazer. Mas se você começar a identificar os porquês e como isso funciona, isso não vai virar mais um bicho de 7 cabeças, né? Você vai saber por que você tá, por que eu estou me sentindo assim, né? E isso vai mudar a forma como você vai responder a isso, ou ao pânico, ou ao pensamento, né? Esse ciclo de pensamento, como a Gabi colocou. Então e cada um tem um padrão diferente, cada um tem um caminho diferente, né? O nosso cérebro é muito inteligente e por causa da nossa história de vida, dos traumas, das crenças, né? Como a Gabi falou ali, o ciclo do pensamento, quando você repete um pensamento muitas vezes, né? Eu sou, né? Como ela deu o exemplo do cachorro, né? A criança que vai sempre pensar que um cachorro é perigoso, é um animal perigoso. Aquilo vira uma crença, né? E a partir do momento que vira uma crença, vai gerar um comportamento, né? Então, às vezes a gente precisa entender por que eu tô agindo assim, reagindo assim e me sentindo assim. Eu tenho que entender por que desses sintomas, né? E quais as emoções que eles desencadeiam. Cada um é diferente. Então, quando você tem a sensação de perda de controle, é normal, né? Sobre algum aspecto das nossas vidas, a gente vai ter algum momento que isso pode acontecer. Alguns exemplos disso incluem estar em um relacionamento abusivo, ou passar por um sério problema de saúde, ou ter problemas financeiros,
ou um ente querido lutando contra uma doença grave. Isso vai gerar ansiedade, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a pessoa não sabe como vai ser o futuro, vai gerar um sintoma ali de ansiedade, né? Então, se você conseguir entender, eu estou me sentindo assim, esse sentimento é por causa dessa situação aqui, né? Então, você consegue superar, né? Sentir-se sobrecarregada, vivenciar um estresse crônico causado por um trabalho exigente, né? Às vezes um turbilhão de ocupações, né? Você tem um trabalho exigente, os deveres maternos, né? As obrigações como mãe, ou um casamento difícil, complicado, um parceiro complicado, pode, né, fazer com que você se sinta sobrecarregada e gerar um problema de ansiedade também. As questões hormonais, a Gabriela citou, é muito comum, né, a flutuação de certos hormônios, como o estrogênio, a progesterona, e pode ocorrer em todas as fases da vida de uma mulher. Essas flutuações, elas podem desencadear sintomas de ansiedade durante a puberdade, com TPM, né, em fases como a pré e pós-natais, né, e a gente já ouviu falar da depressão pós-parto, né, e a menopausa, né, a mudança de hormônio. Então, às vezes, pode acontecer de você se sentir diferente, sentir coisas que você nunca sentiu, e sensações de ansiedade. Experimenta ir no médico, fazer um check-up, ver como é que estão os seus hormônios, né, vai no endocrinologista e veja, né, se de repente não pode ser uma questão hormonal, e se for, a suplementação vai ajudar, né, nessa superação aí dos sintomas de ansiedade. Existem também gatilhos, né, de estresses pós-traumáticos. Eu coloquei a sigla para o inglês, né, Post-Traumatic Stress Disorders. Algumas mulheres que vivenciaram ou testemunharam um evento traumático, né, teve uma situação de trauma, podem apresentar sintomas residuais que perduram por meses ou até anos, conhecido como PTSD, né? Que são esse estresse pós-traumático. Quando essas pessoas são expostas a uma situação parecida com a situação do trauma que ela viveu, né? Ou pode ser uma situação parecida, uma pessoa que age como alguém agia, ou um lugar que pode lembrar do evento traumático, ela vai apresentar alguns sintomas de ansiedade. Isso é muito importante observar também nas crianças, tá? Às vezes situações que acontecem de bullying na escola, às vezes a mãe não sabe, o pai não sabe, a criança não conta, é ameaçada para não contar, e aí, ou uma questão de abuso, né? É importante prestar atenção nisso, tá? Porque a criança vai ter uma reação diferente, né? Os relacionamentos disfuncionais, um relacionamento tóxico, obviamente, né? Seja com os pais, com o cônjuge, com um colega de trabalho, ou chefe, ou um amigo, pode causar uma ansiedade, né? Um relacionamento doentio pode envolver alguém tirar vantagem de você, ou ter um limite desrespeitado, ser enganada, ser intimidada, coisas que induzem ao estresse. É importante a gente lembrar que a ansiedade, ela muitas vezes nos desconecta. Você sabe, quando você conversa com alguém, você está ali, mas de repente você para e fala, eu não entendi nada que a pessoa falou, não estava prestando atenção. Ela desconecta você. E muitas vezes as pessoas buscam distrações para evitar os pensamentos ansiosos. Isso promove um alívio temporário, mas não promove uma solução, porque muitas vezes essa fuga, né? Você foge para uma distração, às vezes ela pode gerar um outro problema, né? E aí é muito comum nas jovens, né? O videogame, ou nas mulheres e homens também, redes sociais, né? Você se distrai, fica ali mudando tela e tudo. Promove um alívio temporário, mas não resolve, tá? A sugestão é que você realmente se conscientize do que está acontecendo com você, para que você possa entender o padrão de comportamento,
observar como é que eles operam, como é que eles estão funcionando e assumir que eles não são saudáveis. Que uma vez que você reconhece e assume, não, isso aqui não está normal, né? Apenas evitar não resolve, você tem que encarar e a gente vai dar algumas dicas aqui de como você pode fazer para superar e controlar, né? Uma outra questão é o isolamento, né? Como eu falei que a ansiedade nos desconecta, o isolamento, ele alimenta a ansiedade e depressão. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Vão existir momentos, sim, que a gente precisa ficar sozinho e a gente quer ficar sozinho e é bom, é importante, né? Mas eu tô falando, não só do isolamento físico, mas do isolamento interno, que às vezes você está cercado de pessoas, mas está se sentindo sozinha, né? Numa situação, num problema, ou aquela sensação de que eu não tenho ninguém pode se compadecer ou se identificar com a minha dor, com o que eu estou sentindo, né? Isso daí pode alimentar a ansiedade e a depressão. Então, não se isole, não só fisicamente, mas como internamente também. É importante lembrar que os caminhos em nosso cérebro, ele exige uma repetição, para que você possa estabelecer novas rotas, né? Como é que funciona? Conforme você vai repetindo um comportamento e um pensamento, o seu cérebro, que é inteligente e ao mesmo tempo muito preguiçoso, o meu também, ele vai automaticamente fazer esse caminho sempre, o mesmo caminho. Então, para você criar novas rotas, como é que funciona, né? A gente tem exemplo aqui toda hora. Charlotte é uma cidade que está crescendo bastante, então a gente vê muitas obras no meio da rua, né? A gente vai andando e às vezes a gente vê obras. Como é que funciona para você fazer uma obra, né? Uma reforma? Você tem que ir lá analisar. Eu sei um pouquinho porque Felipe participa muito disso, a empresa dele faz isso, né? Então, você precisa ir lá e analisar o que você quer fazer. Primeiro, você vai analisar, tem um problema. O problema é que entre meio-dia e 6 horas da tarde, o trânsito aqui é absurdo, porque tem muita gente passando por aqui, o fluxo é grande. Então, qual é a solução? Aumentar a estrada. O que a gente precisa fazer para aumentar a estrada? A gente precisa analisar se o lugar onde eu quero estabelecer um novo caminho, se ele vai suportar, né? Primeira coisa. Vai suportar? Então vai. Quais são os materiais necessários? Quantas pessoas vão precisar? Né? Quanto que eu vou gastar? Né? Quais são os dias que eu vou trabalhar? À noite, de manhã? Quando é que o trânsito vai abrir? Quando é que o trânsito vai fechar? Então, exige esforço. Para você construir um novo caminho, uma nova rota, é preciso repetição, né? Você vai ter que destruir, desconstruir uma parte para poder construir outra parte. Então, é importante que você esteja disposta a se esforçar, né? Não é uma vez só, vai ter que ser muitas vezes, porque assim como o comportamento que você tem hoje, ele foi gerado porque foram pensamentos e comportamentos repetidos várias vezes, você vai ter que fazer o caminho de volta, vai ter que ser a mesma coisa. Você vai ter que quebrar bastante, usar bastante as ferramentas de quebrar, de destruir para quebrar aquilo ali, e aí você construir uma nova rota, um novo caminho, né? Então, é necessário esforço e muitas vezes, né, um trabalho em time, um trabalho em equipe, né? Às vezes é necessário procurar um terapeuta, procurar um amigo, uma amiga, alguém que você confie, que você possa falar, né? Exige análise, esforço, trabalho em equipe e muita vontade, tá bom? É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e eu gostaria de passar para a Renata. A Renata vai falar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre ansiedade. Como o nosso tempo já está bem corrido, quero ler com vocês um versículo só e a gente ser bem pontual nisso, porque vocês já devem ter ouvido falar que uma hora o boleto chega, né? Para todos. E tá ouvindo bem, Rô? Ficou devagar um pouquinho, mas depois voltou ao normal. Tá. Então, a gente já ouviu essa frase famosa de que uma hora o boleto chega. Eu estou com 50 anos agora e eu vejo o boleto chegando para mim em algumas questões. E a gente
precisa priorizar isso, não deixar a vida continuar passando sem tomar atitudes. E um segredo para mim na palavra de Deus está em que Jesus diz para a gente em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Quando o Senhor diz para a gente, vinde a mim e eu vou dar descanso a vocês, exige de mim, exige de você uma atitude. Então, preciso ir. O ir, ele requer uma atitude, uma decisão, um esforço. Eu preciso me movimentar. Então, se nós queremos que algo mude na nossa vida, nós estamos visualizando algo, apesar de algumas de nós já estarmos cansadas em algumas áreas, com preguiça muitas vezes, de novo eu vou tentar, sim, de novo nós vamos tentar, porque nós não vamos desistir da gente. E quanto mais nós demorarmos, porque assim, o que não se resolve hoje vai ter que resolver amanhã. O que não resolve agora, daqui de 5 anos tem que resolver, porque precisa ser resolvido. Então, quando o Senhor diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, então significa que eu preciso tomar uma atitude. A Renata tem que tomar uma atitude. Eu preciso ir até o Senhor. E eu estou indo a alguém que é fonte de vida. Então, eu estou procurando o Senhor Jesus Cristo, aquele que me criou, que me formou desde o ventre da minha mãe, que determinou os meus dias, que escreveu cada um deles antes que nenhum existisse. Então, nele eu me encontro. Então, quando eu tomo a atitude de ir até o Senhor, e ele ainda diz assim, e tome, Renata, tome você, minha filha, sobre você o meu jugo e o meu fardo que são leve. E aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Então, tudo isso é uma atitude de ir, é a atitude de tomar, é a atitude, como diz em 1 Pedro, lança sobre mim toda a sua ansiedade, pois eu vou lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele vai cuidar de mim. Está escrito em 1 Pedro. Então, também é uma outra atitude que exige de mim. Para lançar, eu preciso pegar algo e lançar algo. Então, exige uma atitude de mim, algo que eu preciso tirar, algo que eu preciso abrir mão, algo que precisa de um posicionamento meu. Então, se eu vou lançar algo sobre o Senhor para que Ele cuide de mim, eu estou lançando um peso, eu estou lançando uma dor, eu estou lançando algo que eu não suporto mais sozinha. Então, é uma atitude da minha parte, que eu preciso lançar sobre o autor e o consumador da minha fé e da minha vida. Então, não tem como nós, mulheres de Deus, termos atitudes sem estarmos alinhadas com a palavra de Deus. Eu preciso ir para a Bíblia e começar a encontrar versículos que se encaixam dentro das minhas necessidades. E quando eu encontro um versículo como esse, vinde a mim, então eu preciso ficar com esse versículo, ruminando ele e falar, bom, se é vinde a mim, eu preciso ir. Eu preciso declarar essa palavra. Eu ando sobre a minha casa, eu vou andando pela casa, eu estou dirigindo e estou falando, meu Deus, eu preciso ir até o Senhor, eu preciso lançar até o Senhor, mas eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo por quê? Aí começa a vir o relacionamento com Deus, começa a vir uma vida íntima com o Senhor. Senhor, eu não consigo ir por causa disso, o meu coração está assim, e eu estou dessa forma. Não concentrando em outras pessoas, concentrando em mim. Eu estou assim, eu preciso de ajuda, eu preciso abrir mão, eu é que preciso lançar algo que está pesado sobre a minha vida. Então, nós precisamos ir até o Senhor. Então, hoje, o meu coração, o que queima é nós, mulheres, precisamos cada vez nos posicionarmos em um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o autor da nossa história, Ele é quem tem todo o controle da nossa vida. A palavra de Deus diz que Ele vai estar comigo e com você todos os dias, que Ele está pronto Ele está à porta, batendo, Ele quer entrar, e nós precisamos desse posicionamento. Nós precisamos de uma vida, como Jó terminou os dias dele dizendo, eu agora te conheço não só de ouvir falar, mas de andar. Nós precisamos andar com Jesus Cristo. Porque nesse andar com o Senhor e neste relacionamento, nós precisamos lançar sobre
e ouvir a voz que trará direção. Ah, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não consigo orar. Pega a palavra e vai ler a palavra de Deus. Declare essa palavra, confesse essa palavra. Está escrito que ela é viva e eficaz e que ela vai cumprir um propósito sobre nós. Então, quando eu deixo de confessar, quando eu deixo de lançar, eu estou deixando de ouvir e ela está deixando de ser viva, de se movimentar dentro de mim. Eu preciso que a palavra de Deus se movimente dentro de mim. Esses pensamentos, como foram citados, eu começo a criar pensamentos que não existem. A palavra de Deus vai proteger a minha mente. Ela não vai deixar que pensamentos que não são verdadeiros fiquem. Porque como está escrito em 2 Coríntios 10, 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas de Deus. Para quê? Para destruir fortaleza e todo conhecimento e todo sofisma, engano que se levanta contra o conhecimento de Deus, sobre aquilo que Deus tem de verdade contra mim. Então, todo sofisma, toda mentira, ela vai se tornar desfeito. Mas como? Se eu fizer da palavra algo vivo e eficaz, que faz parte da minha vida por causa de um relacionamento vivo e eficaz com o Senhor Jesus, sua palavra, porque ele é a própria palavra, é o verbo manifesto para nós. Então, mulheres de Deus, em nome de Jesus, que seja um tempo que você já sabe o que você tem que fazer. Muitas que estão aqui já sabem o que precisam fazer. Tomar atitudes no corpo, tomar atitudes na alma, tomar atitudes na vida espiritual. Muitas de nós precisamos nos converter genuinamente em várias áreas da nossa vida. Uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável, práticas de exercício, buscar pessoas, procurar perdão, buscar tratamento, buscar ajuda, não se isolar como já... Tudo está sendo dito. E nós já sabemos disso, já ouvimos isso em outras pregações, em outras reuniões de Zoom, mas o que está faltando para nós são atitudes, como o Senhor Jesus disse, vem para mim, toma sobre você, lança sobre mim, e aí vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Que Deus te abençoe e que seja um novo tempo sobre a minha vida, sobre a sua vida, que o Senhor te leve a esse novo tempo, e que você comece a beber de sua palavra e ela se tornar viva e eficaz dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro de você, exalando para sua casa e ao redor todos os relacionamentos que estão. Brinca mais, sorria mais. Gabriela, ensina bastante isso aí, minha irmã, essa alegria contagiante como meu marido tem, sabe? A gente vai se fechando, vai se tornando triste e não é isso que Deus tem para a sua vida. Se alegre com a palavra de Deus, se alegre com o futuro que Deus tem para você, porque Ele diz, eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, os planos que tenho e são de paz, de paz. O resultado de uma vida com Deus é paz. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebemos. A Gabi vai falar um pouquinho sobre as dicas de como controlar a ansiedade, para a gente fechar já já, tá bom? Gabi? Menina, que luta aqui. Abriu? Abriu. E mulheres, eu não posso ficar calada diante disso tudo que eu escutei. Meu Deus, eu preciso falar isso antes da gente entrar para essa parte. Talvez você seja alguém que já ouviu muitos. A internet agora nos dá um mundo de possibilidades. O Instagram, o YouTube, muitas possibilidades. Talvez tudo que você está ouvindo aqui, você já ouviu 1 milhão de vezes.
mas o que a pastora Renata falou é fundamental. É você pegar o que você está ouvindo, as riquezas que você está ouvindo aqui hoje, porque pessoas pararam as suas vidas de todos os afazeres, como vocês, para fazerem esse conteúdo. Eu queria pedir encarecidamente que você não esteja apenas ouvindo, entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Toma isso, tudo que você está ouvindo aqui, de nós que paramos o nosso tempo, estudamos, colocamos no papel para passar para vocês o que talvez você já sabe, mas você não toma uma iniciativa para começar a fazer. Em nome de Jesus, ouça tudo isso que você acabou de ouvir e ainda está ouvindo e ponha em prática na sua vida. Não faça mais como várias outras coisas que a gente fica ouvindo. Hoje em dia a gente pega uma tela, o que a gente não gosta, a gente passa, não quero ouvir isso. Isso é o pensamento errado. Isso é o pensamento que vai alimentar a parte improdutível da sua vida. E você vai continuar. Você vai desligar esse Zoom, essa reunião, e vai continuar com a mesma vida. Então, por favor, tudo que você está ouvindo aqui, comece a colocar em prática. E não saia daqui falando, vou, a partir de amanhã, fazer tudo. Comece por uma atitude. Uma atitude que você começar vai fazer uma grande diferença na sua vida. E eu ousaria dizer, com toda certeza, se você quer começar por algo, abra a Bíblia e leia o que Deus tem para você. É a verdade dele para a sua vida. O resto você vai começar a fazer gradativamente, ok? Então, vamos lá. A mudança de hábitos e o equilíbrio. Rô, é isso que você quer que eu fale, Rô? Ou eu posso falar essa minha parte aqui? Fica livre. Vou, então, nas dicas, tá, gente? Ó, vamos lá. As dicas para controlar a ansiedade. Essas dicas irão te ajudar, e algumas delas parecem óbvias, mas às vezes a gente não dá conta. Então, eu separei aqui 5 dicas. Número 1, procure organizar a sua rotina diariamente. É terrível quando a gente vive dia após dia sem saber o que a gente vai fazer amanhã. A rotina, ela é essencial para quando chegar amanhã, alguma coisa sair do que você já tinha se programado, você não vai ter um pico de ansiedade, porque isso desencadeia um pico de ansiedade. Quando nos organizamos, tudo vai ficar mais tranquilo. Colocando a rotina num papel, conseguimos enxergar o tamanho real dos nossos afazeres. Comece aos poucos, eu ensino isso para as minhas clientes. Você precisa ter um bloquinho de anotações. Coloca no papel. Como é que amanhã você quer programar o seu dia? O que você vai fazer amanhã? Hoje é segunda-feira, a gente já está finalizando o dia. Eu já sei amanhã qual vai ser a minha rotina. Uma ou outra coisa, eventualmente, se sair da minha rotina, não vai me deixar estressada. Eu vou estar ok para resolver. Se eu tenho uma rotina, se eu já sei o que eu vou fazer, tá? Número 2, invista no autoconhecimento. Gente, estudando tudo que eu tenho estudado, eu ousaria também dizer para você que o autoconhecimento é fundamental. Uma das coisas que geram a ansiedade e o estresse é porque você não se conhece. Eu passo exercício, às vezes, para as minhas clientes, de um atendimento para o outro, é uma semana de espaço para a pessoa ruminar tudo aquilo que ela viveu naquele dia da terapia, tudo que ela colocou para fora, tudo que ela falou e também o que ela ouviu. Às vezes eu passo um exercício, a pessoa tem uma semana, chega no dia da nova terapia, não tive tempo para fazer o exercício. Ok, meu amor, mas então vamos lá. O que aconteceu durante a sua semana? É porque eu acordei tarde no outro dia e eu fiquei tão desanimada. Lembra que eu falei para você? Começa a dar justificativas que se a pessoa sentasse 20 minutos, ela iria fazer algo que ela não conseguiu fazer em 7 dias. Então, somos nós mesmos que vamos
empurrando, porque a gente não sabe, de fato, o que a gente gosta, o que a gente quer, como nós somos, como nos movemos. Por isso também a gente deixa as pessoas falarem com a gente do jeito que a pessoa quer falar. Às vezes não é aquilo que eu quero e eu sou obrigada a fazer porque eu não me posiciono, porque eu não olho para mim. Olha para a sua história. A maioria de nós aqui, a gente gosta de ler, eu amo ler. Você lê livros que alguém parou para escrever, mas se você tiver que falar 10 qualidades suas, você não consegue falar. A gente não olha para a gente não se percebe. Então, o autoconhecimento, ó, cada pessoa tem a sua maneira de pensar e de agir. Se conhecer é fundamental. Olhe para si mesma e aprenda com a sua própria maneira de reagir e lidar com as coisas. Sendo assim, você conseguirá contornar situações que podem indicar um estado de estresse. Se você se conhece, você consegue contornar e não se enfiar num foco de estresse ou ansiedade. Número 3, tente entender os seus pensamentos e os seus sentimentos. Converse consigo mesmo. Tem gente que ri, acha engraçado isso. Gente, parece maluquinha, né? Isso é exercício. É um exercício. Você chegar para você... Eu estou dando um exemplo de mim mesma, tá, gente? Eu falo comigo, Gabriela, minha filha, pelo amor de Deus, querida, por que que você foi se enfiar nessa situação de novo? Aí eu mesma falo para mim, cara, eu não sei, gente, eu não sei o que que eu estava com a cabeça. Não, agora eu vou ter que resolver isso. Eu falo comigo mesma. E olha que isso não é coisa de tantanzinho, não. Isso é você conversar com o seu inconsciente, com o seu subconsciente. Você vai dar comandos para ele, perguntando por que que você se enfiou. A pessoa pediu a sua opinião? Eu respondo mesmo. Não, não pediu. Então, por que que você está dando? Ah, é verdade. Ai, que raiva, que saco. Da próxima vez, não, ai, não vou fazer. Entendeu? Isso é normal. Você precisa fazer isso. Converse consigo mesmo. É um ótimo exercício. Sempre que sentir algo, se pergunte de onde veio esse pensamento ou sentimento. Ele é real ou imaginário? É um pensamento negativo? Aceito ou descarto isso? Dr. Augusto Cury, uma pessoa maravilhosa, excepcional. Ele fala sobre isso, é uma das teses dele. Você precisa questionar o seu pensamento. Aquilo ali é uma coisa aceitável? É um pensamento negativo? Isso vai... Da onde está vindo isso? Por que eu estou pensando isso? Você precisa questionar ele antes que ele se torne sentimento, lembra do ciclo? Sentimento, e antes que ele se torne comportamento. Não fique se cobrando ou se questionando o tempo todo, para não racionalizar suas emoções. Isso é um perigo também, ok? Às vezes a pessoa leva tudo tão, ai, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar, e você começa a racionalizar o que você está sentindo. Aqui eu falo sobre equilíbrio, equilíbrio, ok? Controlar a sua respiração. Isso é comprovado cientificamente, a Rô pode falar um pouquinho também depois, se ela quiser. A respiração é um dos pontos mais importantes na ansiedade. Ela tem a capacidade de induzir ou acabar com uma crise. Preste atenção, quando você estiver num foco de ansiedade, para e respira. Tem o exercício, né? Ó, se perceber que está num ritmo acelerado, procure reduzir a intensidade da sua respiração. Pare um minuto, inspire e respire profundamente para se conectar consigo mesma e não se deixar levar pelo estado ansioso. Vou ensinar aqui, rapidinho. Eu faço com meus clientes, quando às vezes a pessoa está ali, só do jeito de falar, a gente já percebe se a pessoa está ansiosa ou não. O, o, o exercício da respiração que eu pratico tem várias formas, tá? E vários tempos. Mas o que eu faço com as minhas clientes são 4 segundos para você inspirar. É difícil, não é fácil. Se você quiser fazer, eu vou fazer, e aí você faz para você entender. Inspira devagar, porque às vezes a gente acha que é rápido. Não é. É devagar. Você vai segurar em 4. Ó. Comecei, ó. Solta agora, devagar.
A gente pensa que é fácil você segurar subindo 4 segundos, quando você vê o ar já está aqui, ó. Aí você para. Aí você vai soltar 10 devagar. Eu faço subindo 4, inspirando 4, descendo devagar 10 segundos. Faço isso 3 vezes com as minhas clientes. Calma. Vamos fazer o exercício da respiração. É necessário, é eficaz, porque você vai bloquear aquele pensamento que vai acelerar a ansiedade. E o número 5, não menos importante, óbvio, contemple as coisas ao seu redor. Desmonte o gatilho da ansiedade que se formou contemplando as coisas que você consegue ver ao seu redor. Direcione o seu olhar e atenção para o ambiente. Foque em objetos, cores, pessoas, o que você conseguir observar. Se puder, saia do ambiente e vá respirar ar puro e dar uma volta. Isso também é comprovado. Você vai cortar aquele ciclo da ansiedade. Você perceber que você está ansiosa, que você está ficando nervosa, você tira a sua mente daquele momento, aquele sentimento que você está sentindo, tirando o foco. Você foca em outra coisa, você presta atenção em outra pessoa, sai daquele cenário. Se você está dentro de um lugar e você puder abrir a porta e sair, saia dali. Não dê continuidade. Saia dali, abra a porta e vai respirar. Chega perto de uma árvore, respira. Chega perto de alguma coisa, toca em um tronco de árvore, respira. Isso é comprovado. A natureza vai nos ajudar a gente quebrar e cortar aquele ciclo. E a dica final, que é um ansiolítico natural. Também é comprovado isso, que é o chá de camomila. Ele é relaxante e ele é calmante. Eu não tenho remédio, não tenho Rivotril, não tenho ansiolítico, não tenho... Não precisa tomar isso. Como eu falei, os remédios, eles só são receitados pelos psiquiatras e para um SOS, é para uma emergência. Não é para você ficar fazendo um tratamento a vida inteira, porque a ansiedade não é igual uma verruguinha, lembra? A ansiedade é sentimento. Você vai tratar, e o psiquiatra que vai identificar e vai tratar aquilo ali naquele momento. E depois disso, é terapia e vida mais regrada em todas as outras coisas que a gente já falou, que são os exames de hormônios, você vai checar como está a sua vida. Nós somos seres tríades, corpo, alma, espírito. Tem gente que só cuida do corpo, vai malhar o dia inteiro, fica na academia o tempo todo. Tem gente que está no psicólogo, psiquiatra, psicanalista 10, 20, 50 anos, mas o espiritual da pessoa está vagando. Acredito em qualquer coisa, essa pessoa está em desequilíbrio. Ok? É isso aí. Muito obrigada. Acabei. Tirar do mudo aqui. Eu coloquei no... Obrigado, Gabi, Renata. Maravilhoso esse tempo. Eu coloquei aqui no chat, eu coloquei o PDF do dever de casa. É um teste que a Gabi citou, teste de agenda e autoavaliação, né, para você avaliar a sua rotina, o seu dia a dia. E né, você não precisa enviar para ninguém, você pode preencher, se você quiser, né, no seu dia a dia e identificar ali como você pode melhorar. E também coloquei o link de um Instagram que eu abri, onde eu posto dicas diárias sobre como vencer a ansiedade, eu coloco sobre alimentação, livros, cotação de livro. Eu tenho alimentado mais em inglês, é uma ótima oportunidade para você que ainda não fala inglês, mas quer aprender, mas eu vou me esforçar para colocar um pouquinho mais de coisas em português também, tá bom? Se você quiser se acompanhar, o link está aí. E alguém tem pergunta ou pedido de oração? Rosângela, você pode colocar o link de novo, porque caiu minha conexão, eu tive que entrar de novo. Ah, posso Obrigada. Sim.
Coloquei o link e coloquei o PDF de novo. Alguém tem alguma pergunta, algum pedido de oração? A gente vai orar agora e encerrar. Ninguém tem pedido ou todo mundo dormiu? Vamos orar então? Eu queria que a Renata encerrasse orando. Lili, você tem algum pedido? Alguém tem algum comentário? Ah, Vanessa tem um pedido de oração. Pode fazer, Vanessa. Tá. Vamos incluir na oração o pedido da Vanessa para que ela possa tomar a decisão certa em relação à escola, cursos, à sua carreira. Alguém mais tem algum pedido? Você pode, se você tiver um pedido, você pode tirar o seu microfone do mudo e fazer, tá bom? E falar. Amém. Então, vamos orar. Vamos. Senhor, obrigada. Nós te agradecemos ao Senhor, porque nós temos a oportunidade de nos achegarmos diante do Senhor e acharmos diante do trono da graça, como diz a palavra, e acharmos ajuda no tempo oportuno. Como é bom saber que estamos vivendo aqui na terra, mas que há um Deus sobre nós, soberano e majestoso, que não perde nenhuma batalha, que não perde o controle das nossas vidas. O Senhor continua soberano sobre todas as situações e sobre tudo e sobre todos nós. E nós te louvamos por tudo, Senhor. Te engrandecemos, te glorificamos nessa noite. Te agradecemos porque temos o Senhor, que é o maior privilégio das nossas vidas. Continuamos vivendo e te amando. Continuamos vivendo e querendo te conhecer cada vez mais com um coração cheio de fogo e de amor pela tua presença, pela tua palavra. E isso é o maior presente que nós podemos ter na terra, Senhor. Muito obrigada pela tua presença, pela salvação. Que essa noite seja uma noite, Deus, em que os nossos olhos se abram. Que o Senhor continue ministrando no coração de cada uma de nós. Que o espírito de revelação, que o espírito da profecia, que a palavra de conhecimento continue, Senhor, sobre as nossas vidas. A tua palavra diz que aos teus amados o Senhor dá enquanto dorme. Que o Senhor continue ministrando ao coração de cada uma de nós. Oramos para que o nosso coração se abra e recebamos da parte do Senhor a palavra rema, a palavra, Senhor, que precisa vir como uma seta, que possa alcançar aquilo que o Senhor quer falar e fazer na vida de cada uma de nós neste tempo que se chama hoje. Amém. Declaramos um tempo, Senhor, de cura, um tempo, Senhor, de ativação de propósito para cada uma de nós, de alinhamento no propósito de vida que o Senhor escreveu e determinou para cada uma de nós. Deus, nós abrimos mão de tudo aquilo, oramos para que haja separação nas nossas vidas entre trevas e luz, e nós abrimos mão, Senhor, lançamos fora tudo que é das trevas, todo pensamento maligno, todo pensamento ruim sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o Senhor. Lançamos fora, Senhor, tudo aquilo que tem travado as nossas vidas e nos impedido de avançar. Lançamos fora todo sentimento contrário, de raiva, de ódio, de baixa autoestima, Deus, que o Senhor nos coloque no centro de tudo aquilo que o Senhor já escreveu e determinou, para que vivamos exatamente o que o Senhor pensa ao nosso respeito, o que o Senhor pensa sobre cada uma de nós. Te glorificamos. Oramos para que Vanessa possa encontrar no Senhor, como propósito de vida, a direção certa para ela se tomar, Senhor. E muito mais além do que um curso ou o que ela está
precisando de conhecimento, mas é um alinhamento no propósito de vida que o Senhor tem Amém, para que Senhor. bênção para outras vidas aqui na Terra. O que o Senhor está queimando no coração dela é para que ela avance naquilo que ela será bênção para as vidas que o Senhor vai colocar no caminho dela, seja o curso, a profissão que for, é para o bem do teu próximo. E nós a abençoamos para que se encontre no Senhor. Sim. Em nome de Amém. Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus te Amém. abençoe, abençoe todos vocês com uma noite de paz, descanso e com um coração cheio de fogo, de amor pelo Senhor e a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.